Acho o Lula, a essa altura, Fabiola, ele precisa abandonar essa mania de atuar como comentarista político, né? E falar do Bolsonaro para ele hoje é algo que não ajuda, né? Ele deu a impressão, nessa entrevista que ele concedeu em Nova Delhi, deu a impressão de que ia retomar um velho hábito da diplomacia presidencial de evitar comentários sobre assuntos domésticos em viagens internacionais. Não posso dar palpite sobre o que eu não conheço, mas aí ele acaba se entregando aos seus dons proféticos ali, para dizer que, para antever que o país vai ter a certeza de que o Bolsonaro estava envolvido até os dentes numa tentativa de golpe. Com esse tipo de comentário, o Lula fornece matéria-prima para a estruturação da reação do adversário dele. Uma reação, aliás, inspirada no próprio Lula. O Bolsonaro e os seus defensores, eles estão planejando reeditar a tática que foi usada pelo Lula contra a Lava Jato. Essa tática consiste basicamente em repisar a teoria da perseguição política, contestar o juiz que conduz os inquéritos, requerer a mudança de foro e lançar mão de inúmeras questões processuais para mirar numa anulação de despachos, de sentenças no futuro. No momento, a defesa do Bolsonaro alega que o Alexandre de Moraes não é o juiz natural das causas que envolvem o ex-presidente, sustenta que a perda do mandato fez do Bolsonaro um réu de primeira instância, e os advogados se queixam da falta de acesso a essas novidades mais recentes do inquérito, o que levaria a um cerceamento da defesa, e colocam em dúvida a legitimidade da Polícia Federal de firmar acordos de delação, algo que o Supremo já admitiu, né? Então, ao prever o inferno do Bolsonaro, do alto da tribuna presidencial, o Lula fertiliza esse lero-lero da perseguição e acaba deixando mal a Polícia Federal, porque na hipótese de avançar a investigação sobre o envolvimento do Bolsonaro com o 8 de janeiro, não vai haver força no universo capaz de deter a maledicência segundo a qual dados de um inquérito sigiloso estão vazando para o Palácio do Planalto. Porque o presidente ficar antecipando, olha, vai ficar, todo mundo vai ter certeza do envolvimento dele com o golpe e tal. Então, acho que não, a declaração não ajuda, é desnecessária. E ele tinha dado a senha, olha, isso é um inquérito sigiloso lá, não posso dar palpite sobre algo que eu desconheço. E aí se entrega ali aos dons proféticos, né? Acho que é uma declaração desnecessária, Fabiola. Então, a delação em si, em Josias, sua expectativa para isso? O que pode acontecer com Bolsonaro ou não, com o próprio Mauro Cid? Você vê com bons olhos essa delação ou não? Essa delação, Fabiola, ela estava sendo ensaiada, né? E o Bolsonaro fez alguns comentários que deixaram o Mauro Cid muito irritado, e esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, ele explodiu de vez quando o pai foi envolvido na investigação, né? Então, armou-se um cenário que levou à delação. E, como toda delação, a perspectiva é de que surjam provas. E, neste caso específico, o Mauro Cid, ele, durante os 4 anos da presidência do Bolsonaro, ele foi à sombra do Bolsonaro, ele esteve do lado do Bolsonaro, ele extrapolou das atribuições de um ajudante de ordens, ele cumpriu ordens ilegais. A gente já ouviu generais aqui, o próprio general Santos Cruz, ele diz que o militar não é obrigado a cumprir ordem ilegal, mas o Mauro Cid cumpriu ordens ilegais. E ele agora já havia evoluído para a condição de confessor, estava confessando alguns dos seus crimes. O advogado, em princípio, disse que ele ia tratar só do Rolex. Depois ele passou em 3 depoimentos, os mais recentes dele à Polícia Federal, ele passou mais de 24 horas falando para os investigadores. Então, evidentemente, ele ultrapassou em muito o problema do Rolex. Ele falou de muito mais coisa. E daí surgiu o interesse da Polícia Federal em firmar o acordo de delação. A polícia, ao avalizar esse pedido que foi formulado pelo Mauro Cid ao ministro Alexandre de Moraes, ela como que sinalizou ao ministro, olha, enxergamos aí potencial para levar a investigação a patamares superiores, que no caso
do Mauro Cid, o patamar superior a ele é o presidente da República de então, é o Bolsonaro. Então, a perspectiva, Fabíola, é de que surjam evidências, as evidências estão aí, aliás, né, que surjam provas efetivas do envolvimento de Bolsonaro em vários delitos, né, porque o Mauro Cid está associado a tudo o que de ilegal foi praticado pelo Bolsonaro, desde a conspiração golpista até a falsificação de cartões de vacina,